Ok, pessoal. No último vídeo eu mostrei para vocês como a gente faria uma transformação de uma arquitetura em batch, certo? Uma arquitetura utilizando a, a lógica da arquitetura capa. Tá? Isso aqui é uma arquitetura baseada em eventos, né? Vídeo passado eu resolvi, eu disse que ia contar mais sobre como funciona a parte de sistema gerenciador de eventos, mas antes disso eu quero mostrar algumas outras coisas para vocês, né, de uma estrutura organizacional, para que isso aqui continue fazendo sentido para vocês. Vamos organizar um pouco mais esse desenho de arquitetura, de tal forma que a gente comece a encaminhar uma plataforma de dados. Tá? A gente não tem uma plataforma de dados, né? A gente tem vários sistemas em batch na empresa, né? Eles se integram, tá? Então, deixa eu... Ups, esse aqui é um outro. Ok? Eles se integram, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é mais ou menos como é que seria isso, tá? Então, nós temos DB1, tem o DB2, tá? Cada um com seu respectivo aplicativo 1, aplicativo 2, aplicativo 3, né? Aí eu vou chamar uma base de dados de Lake aqui, Lake 1, aí Lake 2, por que não? Vocês acham que isso é difícil de acontecer? Eu já trabalhei numa empresa assim, tá? E o Lake 3. Era bem assim mesmo, tinha 3 lakes. Deixa eu fazer o seguinte, para a gente organizar um pouco mais. Deixa eu botar isso aqui dentro de um container. Ups. Aqui. Deixa eu abrir. Certo. Eu vou dizer que isso aqui tudo é aula 1. Opa. Deixa eu ficar distraído com o que a gente já falou. Beleza. E aí eu vou fazer de novo. Sempre o mesmo espaço inicial. Tá? Então, então eu tenho os meus aplicativos. Né? Eu tenho as pessoas interessadas aqui. Né? Então eu tenho os gestores desses aplicativos, né? Então, gestor de área, melhor dizendo, né? Área 1, cada um vai ter seu próprio gestor, tá? Vamos supor que o gestor ele tem acesso a mais de uma aplicação, né? Ele coordene mais de uma aplicação, né? Sugerir alguma coisa mais ou menos assim. E aí o que acontece? Aqui o gestor de área, aqui vou dizer que é área de dados, né? Não, assim tá legal. Vou dizer que o primeiro lake está aqui. Tem 2 data lakes, um legado. Vamos dizer que o 2 é legado. Beleza? Aqui eu vou ter um, um cubo de dados sendo construído. Tá? De uma forma abstrata. E eu tenho alguns dashboards, né, gráficos, tabelas que consultam ali dentro e fazem suas métricas.
tá? Isto. Mais ou menos assim. Isso aqui, né? O sistema está caótico e é tudo feito em batch, tá? Então, beleza. A gente tem o aplicativo 1, né? Esse aplicativo ele integra com esse lake aqui, ou seja, tem um processador aqui no meio, tá? Integração DB2. Tá? Vamos dizer que existe essa integração aqui, tá? E ela integra algumas tabelas aqui dentro, só para não deixar muito complicado. A gente tem a base de dados 1, né? E já tem uma integração também aqui direta, né? Uma outra integraçãozinha aqui, elas não se conversam, porque essa primeira integração, ou melhor, quem está puxando os dados aqui é esse gestor aqui. Aí ele fez, conta uma historinha para vocês, né? Mais ou menos como era o cenário de uma das empresas que eu trabalhei. Integração, DB. Beleza? Então tem a integração DB1, DB2. Aí, em algum momento, na organização da empresa, o gestor dessa área e o gestor dessa área, eles se combinaram, eram muito amigos. E aí eles decidiram assim, pô, não, vamos fazer a unificação dos lakes, né? Então, aí beleza, o que está mapeado no teu banco de dados? Ah, está mapeado aqui. Olha que legal. Ah, só DB3 vem para cá. Vou evitar fazer aquelas caixas intermediárias só para a gente ter uma maior fluidez aqui. Vai ficar muito cheio de quadrado aqui, não vai ficar. Né? Beleza, aí tem o DB3 que integra aqui, né? Aí eu tenho um outro lake aqui, que é legado desse aqui, vem para cá, né? E o fluxo está mais ou menos assim. Então, vem para cá, vem para cá, esse vai para cá, e essas são as integrações. Né? Então já de cara você percebe aqui que você tem duas integrações aqui, que não pode acontecer, certo? Você tem um lake aqui, que ele é utilizado basicamente por essa administração, né? E tem esse lake que faz o cubo de dados, fez esse dado aqui legado, só que em vez dele reconstruir a integração, né, ele já não sabia mais como fazer essa integração, acontece isso, tá? O código da integração é fechado por alguma empresa terceira que fez, não se sabe. Né? Em vez dele fazer isso, ele deixou continuar existindo, por isso ficou legado aqui, ele pega do legado o dado e traz para cá. Né? Só que tem um problema. Né? Aqui, nesse intervalo aqui, tem uma transformação de esquema. Aqui tem outra transformação de esquema. Você não sabe mais, por causa da forma como foi feita essas integrações, a esquema original desses bancos de dados. Tá? Então é esse tipo de problema que a gente tem nas empresas modernas. E está tudo certo, sabe? Os gestores estão todos certos, eles repassam para a diretoria que, nossa, nós temos o nosso lake que tem todos os dados da empresa, mas os dados estão assim. Lindo e maravilhoso, não é mesmo? Como é que a gente resolve isso? Tá? Bom, primeiro a gente tem que tirar os monopólios de bancos de dados e coleguismos aqui, certo? Então a gente vai fazer
tem que fazer uma centralização de dados. A gente vai aproveitar esse lake, esse lake e esse lake? Não, não vão aproveitar. Ah, mas o que vai fazer? Vai apagar tudo os dados? Então deixa ali. Está funcionando, está tudo funcionando, deixa ali, tá? Mas antes de mais nada, certifique-se de que a empresa está preparada para um projeto de longo prazo, né? Muito importante você definir isso, tá? Porque assim, às vezes você começa um projetinho dentro da empresa, a empresa acha que vai ser rápido. Ah, migrar o dado daqui para cá, mas ela não tem a menor ideia de que você não tem mais o fonte, a pessoa que dava manutenção nesse fonte já foi demitido, a integração é um código que está trancado dentro de um aplicativo terceiro que faz a integração de uma base para outra. Os SQLs fazem transformações em cima de transformações e são gigantescos os códigos SQLs aqui, tá? Então, não dá. Não dá para você dizer que isso aqui vai ser rápido. E nem dá para você dar prazo, certo? Não dá para dar prazo. Principalmente porque você não conversou com todo mundo, você não conversou com todos os gestores, você tem guerra de ego dentro da empresa e isso é péssimo, tá, para você. Ah, e você, eu estou dizendo, você é o arquiteto de dados, né? Até você gestor mesmo, que quer uma empresa, né? Ou você é engenheiro de dados, né? O engenheiro está na pior situação, porque ele quer arrumar, ele tem boa intenção. Mas não dá. Não dá porque tem muita briga de ego envolvida aqui, né? Alguns aplicativos famosos estão guardando dados e processando informação aqui dentro, né? Tem relação de dependência, tem relatórios importantes que saem do processamento dessas informações legadas. Você sabe se os dados estão corretos? Não, não sabe se os dados estão corretos. Provavelmente não estão, porque se você teve transformação de dados no meio do caminho, você já teve quebra da integridade dos dados, né? Você não sabe se o dado é realmente aquilo, tá? Então, se tem transformação no meio, já era, tá? Então, o que a gente vai começar a fazer? Primeiro que a gente vai definir uma plataforma unificada de dados para a empresa. Primeira coisa que precisa ser feita, tá? Isso é processualmente falando, tá? Precisa ser instituído. Vamos lá. Escolher uma caixinha bacana. Plataforma de dados. Ok? Porque, assim, vamos lá. Você está lidando. Tá? Ah, mas você está falando contra o batch aqui. Eu sei. Mas o problema é que você pode ter uma plataforma de dados em batch? Pode. Mas você não vai querer isso. Não vai querer isso porque, como a gente viu na outra caixinha, né? Na parte um, você vai se limitar ao máximo, né, a compartilhamento de informação e você não quer isso, certo? Então, o que que você vai fazer? Vai instituir a plataforma de dados, certo? Então, você vai ter o gestor da plataforma de dados, certo? Tá. Joia. Qual que é a segunda pessoa que você vai instituir? O arquiteto, o arquiteto de dados, certo? Vai precisar de um arquiteto. Precisa para fazer esse mapeamento todo e entender, né, essa macarronada toda que está acontecendo aqui. Joia? Qual que é outra pessoa que você vai precisar? Um engenheiro de dados. Beleza? Qual que é outra pessoa que você vai precisar? Não nessa ordem, tá? Mas engenheiro de qualidade de dados. Certo? Ok. Qual que é outra pessoa que você vai precisar? Quando eu digo pessoa aqui, pode ser uma ou conjunto de pessoas, tá? Mas de início, vamos lá, de início. Eu acho que de início da fase um, tu vai precisar desses caras, tá?
O arquiteto aqui, ele tem um papel muito importante, tá? Porque o arquiteto, ele vai conversar. Eu ia falar sobre arquitetura capa, acabei desvirtuando um pouco o assunto, mas é importante isso aqui também, tá? Vou emendando em outro momento os assuntos, né, de pouquinho em pouquinho. Então, o arquiteto de dados ele vai estar sobre, né? Não sobre, mas acho que a única pessoa que ele vai estar sobre aqui é o engenheiro de dados, tá? E mesmo assim todos eles são pares, certo? Não tem uma importância, porque se você tiver um engenheiro de dados júnior, ele vai fazer o que o arquiteto manda, tá? Porque ele não vai saber se contrapor ou conversar melhores formas, tá? Se eles não tiverem alinhado com a mesma arquitetura, os dois aqui, não vai sair bom negócio daqui, tá? Então os dois têm que saber o que é uma arquitetura capa, a arquitetura que a gente está trabalhando, tá? Para poder desenvolver essa plataforma de dados da forma correta, certo? O gestor da área ele vai definir as prioridades junto com o arquiteto de dados, aqui no caso, tá? E vou escrever de dados aqui, porque é importante saber que é de dados. Beleza? O arquiteto de dados, ele vai conversar com o arquiteto, os arquitetos, melhor dizendo, de solução. Muito importante, tá? O arquiteto de solução vai passar informações importantes para o arquiteto de dados, ok? Então, é a partir do arquiteto de soluções. Ah, não tem arquiteto de soluções, tem só desenvolvedor, o engenheiro. Tá? Então vai ser outro cara que a gente vai. Às vezes não tem, né? Na empresa tem empresa de tudo que é jeito e às vezes você não acha o arquiteto que construiu aquilo. Vou mandar ele embora também. Mas tem aquele engenheiro que sabe mais do que o arquiteto. Tá? Então, às vezes você vai ter esse cara. Tem esse arquiteto de dados, ele vai conversar com o arquiteto de soluções, ele vai conversar com o engenheiro de dados, tá? Com o engenheiro de solução, tá? Para entender como é que é construída aquela API, que base de dados que é, né? Como é que os dados estão sendo construídos. Vai tentar negociar uma estruturação, né? Aqui que vai acontecer também a criação dos contratos de integração, tá? Os contratos de dados e tudo mais, certo? Engenheiro de qualidade de dados. Ele vai estar fortemente relacionado com o engenheiro de arquitetura, aliás, o arquiteto de dados. Por quê? Na verdade, é uma relação de retroalimentação aqui, certo? Então, vou fazer assim, ou melhor, de retroalimentação. Por que eu falo que é de retroalimentação? Porque o arquiteto ele pode ter conhecimento de qualidade de dados, assim como eu tenho, né? Mas a especialidade, né, de definir regras, padrões, né, estrutura, né, processual, né, para avaliar a qualidade da informação, do dado que está vindo das soluções, a competência do engenheiro de qualidade. É ele que vai ser responsável, tá? Então, vai ser dessa galera, tá? E geralmente o engenheiro de qualidade de dados, ele é uma perninha do time de governança, certo? A governança de dados, ele vai trabalhar com questão de esquema, de padrão de estrutura de dados, de linhagem de dados, tá? Ele vai fazer um mapeamento de onde que dado está, né? Essas estruturações para a gente ajudar, na verdade, o arquiteto de dados, junto com a governança, eles trabalham definindo o quê? Poxa, padrões, né? Poxa, para que eu vou pegar? Vamos lá. Se você não tem governança de dados, você acaba fazendo isso aqui, ó. Tá, você não sabe as transformações que foram feitas, falta de governança. Você tem duplicidade do dado aqui e aqui, né? E aí o que acontece? Muitas vezes acontece isso aqui também, ó. A galera fez amizade, eles resolveram unificar a base de dados, né?
E aí você tem um dado que vinha do DB2 vem para cá, mas esse dado já vinha para cá de um outro jeito. E bom, você tem uma duplicidade de dados. Duas métricas calculadas de forma diferente. Porque se você for parar para analisar, vou até pintar diferente aqui. Aqui e aqui. E aqui. Dois caminhos que não deveriam acontecer em paralelo. Tá? Falta de governança. Então a governança vai trabalhar junto com o time de arquitetura de dados, o time de arquitetura, o time de engenharia, né, de qualidade de dados, é uma perninha aqui dentro, né? E de novo, se retroalimenta, certo? Ah, mas na minha empresa não acontece assim. Pessoal, eu sei, nem todas as empresas têm, tá? Essa estrutura, tá? E aí, se não tem a estrutura de governança, de qualidade, né, o gestor de área, vai começando a ficar cada vez mais difícil, porque isso vai caindo em cima das costas do arquiteto de dados. Arquiteto e engenheiro são peças fundamentais para o desenvolvimento de uma plataforma de dados, tá? O gestor de área, ele vai conversar, é um cargo mais político, tá? É extremamente necessário ter, porque é ele que vai priorizar o quê? Vai conversar com os outros gestores, né, de área para definir as prioridades, né? Vai conversar com a diretoria também. Então, a diretoria está aqui, né? Para saber o que vai ser priorizado, né, dentro da implantação, né? É ele que vai ser a pessoa que vai conversar com a diretoria, né? E repassar o que está sendo feito. Então vai ser um relacionamento aqui entre esses dois, tá? Então esse papel vai ter que ter um diretor responsável por essa plataforma, vai ter que ter um gestor de área, né? De projetos, no caso, aqui para definir essa estrutura, o arquiteto de dados e o engenheiro de dados que vai implementar efetivamente. Cada um deles vai trabalhar, né, com o propósito de estruturar essa plataforma de dados. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, depois de entendido isso, né? Claro, cada um vai trabalhar em paralelo, não tem uma primeiríssima coisa, mas o arquiteto ele vai fazer o levantamento junto com o interesse da diretoria, né, coordenado pelo gestor. Ele vai entender no mercado aqui, que é nessa selva aqui, né, quais são os dados que são mais críticos e os que precisam, o que estão quentes no momento, melhor dizendo. Acho que quente define bastante, né? O que é quente? É o dado que está sendo falado agora, né? Então vamos lá. Eu tenho esse dashboard aqui, e esse dashboard aqui fala de uma métrica importante, os OKRs da empresa, né? Ele está nesse cubo de dados que não está retornando informação correta, justamente porque foi identificado aqui nesse processo, né? Duplicidade na forma de ingestão. Então aqui, por esse caminho, a gente ingere de uma forma e por esse caminho a gente ingere de outra. A gente quer corrigir as informações desse cubo de dados para a gente poder ter dados mais assertivos, mais acurados, né? Então o que a gente faz? A gente vai atacar esse problema, tá? É o problema da vez, certo? Por que é o problema da vez? Aí, mas não é melhor atacar um problema que é mais fácil de resolver para a gente ir criando a plataforma de dados? Experiência própria, eu digo que não. Não por quê? Por causa da memória das pessoas, né? A memória é algo importante. Se você construir algo que não é utilizado, não é relevante, não gera um ponto de, como posso dizer, não gera um sentimento bom para a empresa, né? Não resolve uma dor imediata, né? Você vai ter problemas de utilização dessa plataforma. É capaz da plataforma de dados virar um outro legado, certo? Você tem esse legado, né? E esses lakes aqui eles já são legados, né?
O warehouse que está aqui estruturando isso aqui já é legado também. Está tudo legado porque não tem nada certo. As informações estão incorretas. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir um time, certo? E esse time ele tem que estar muito alinhado com o arquiteto. O arquiteto é peça fundamental, peça principal desse processo todo de construção dessa plataforma de dados, tá? E o problema que vocês vão atacar primeiramente é o problema que está quente, né? O problema do dashboard, exemplo nosso aqui, tá? O que vocês vão fazer para resolver esse problema? Vocês vão ir na origem do dado, beleza? Vocês vão entender quais são os dados utilizados aqui. Ah, mas puxa vida, né, é uma tabela que está renomeada, a gente nem sabe de onde que essa tabela vem. Beleza, então você vai ter uma pessoa aqui, né, os analistas de dados aqui, né, analista de dados. Esse cara aqui, ele é bem importante, porque ele é o cara que sabe calcular a métrica a partir do último dado, certo? É ele que faz a alimentação, né, ou que construiu a métrica a partir dessa informação. Ele que tem na cabeça dele, né, vamos colocar aqui, né, ele provavelmente para estar nesse problema aqui, né, hipotético, é um cara que tem, né, expertise de negócio. Deixa eu ver se... escrevi certo, expertise. Joia. Expertise de negócio, tá? Então ele sabe, é, ele tem um conhecimento da empresa, né? E ele tem também tempo de casa. Ele é o cara, esse analista aqui, né? Especialmente. Não todo analista tem essas características, mas esse aqui é uma pessoa assim. Então, poxa vida, ele conhece os softwares, ele conhece, sabe de onde vem cada informação, como funciona o ecossistema da empresa, né? Então, por isso tem conhecimento da empresa, ele tem tempo de casa, ele tem uma expertise do negócio, ele sabe como produzir aquela métrica. Beleza, o arquiteto vai pegar esse cara pela mãozinha, certo? Cadê a setinha do negócio aqui? Ele vai se relacionar com esse cara aqui, vai marcar uma reunião para conversar, certo? E tentar fazer um alinhamento. Ah, como é que calcula? Ah, e assim, quais são os problemas? Então você vai levantar lá essa reunião. Deixa eu botar aqui, analista de dados. Deixa eu jogar aqui dentro. Eu vou fechar. Ok. E aí você vai nessa reunião, né? Vai resolver aqui dentro. Vai fazer uma reunião de levantamento de requisitos. Certo? E aí você vai fazer o quê? Vai analisar. Isso aqui. Fluxo da informação. Joia? Complexo, né? Mas é assim que tem que fazer. Tá? Vai levantar quais dados? Né? Quais as áreas? E etc. Joia? Você vai conversar com o cara, vai pegar todas as informações e não vai fazer uma reunião só, tá? Para chegar na conclusão. Às vezes você vai ter que fazer várias reuniões, beleza? Vão haver várias interpretações diferentes, né? Você vai desenhando, você vai estruturando a tua lógica na sua cabeça, como é que funciona, tá? Mas o que que você quer nos finalmente, tá? Você quer que o dado saia da origem e venha para o destino o mais rápido possível, sem intermediários, ok? Então tá. Dito isso, no próximo episódio a gente vai fazer um entendimento de como é que seria isso, né? Agora, já não processualmente falando,
né? Mas criando as primeiras estruturas, né, de caminho aqui, vamos dizer, tá? De data pipeline, né? Trazendo o dado da origem, né, para o destino que a gente quer, ok? Então, fique aí comigo e até a próxima.